Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus 14, a partir do verso 22. Você sabe, essa semana eu estava meditando nessa passagem, uma passagem muito conhecida, em que fala onde Pedro andou sobre as águas, né? E Deus estava me chamando a atenção para algo que foi estabelecido para as nossas vidas, para o padrão de Deus, para que nós vivamos. E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração que a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida sobrenatural. Amém? Porque, irmãos, o sobrenatural, do ponto de vista humano, é natural do ponto de vista de Deus. Aquilo que nós olhamos e falamos assim, uau, que coisa fantástica, que coisa tão tremenda que está acontecendo, um milagre, alguma coisa, e que nós chamamos isso de sobrenatural, do ponto de vista de Deus é o natural, é aquilo que para Ele é normal. Então veja, a vontade de Deus quando nos torna os seus filhos, quando Ele nos dá o seu Espírito, é que eu e você vivamos que tipo de vida, meus irmãos? O tipo de vida dEle, né? Eu já falei com os irmãos aqui, mas eu vou repetir para você gravar bem. Você sabe, a palavra que traduziram como vida eterna na sua Bíblia, não é o melhor termo, porque vida eterna, o que significa, irmãos? Uma vida que não tem fim, né? E eles falam que quando você aceita Jesus, você recebe a vida eterna. Mas você sabe, até o ímpio ele tem a vida eterna, né? Então, na verdade, o que nós recebemos de Deus, aliás, a vida de todo mundo é eterna, seja no céu ou seja no inferno. Mas o que nós recebemos de Deus não foi a vida eterna, nós recebemos o Zoe, recebemos a própria vida de Deus. Eu quero dizer que essa vida está vivendo dentro de você hoje, na presença do Espírito Santo, amém? Por isso nós cantamos, ó sim, fizeste em mim a sua morada, lugar de prazer. Hoje nós somos a habitação de Deus, e o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Nós somos a habitação de Deus, e nós temos hoje o Zoe, né? Se você olhar lá no grego, tinha uma palavra para a vida que é bios, né? Isso a gente conhece bem, né? Quando a gente fala biologia, biosfera, tudo é relacionado à vida. Bios é a vida natural. Bios é a vida que uma planta pode ter, que um animal pode ter, e a vida que nós, enquanto naturais, nós temos. Mas o Zoe fala da vida de Deus, né? Como eu falei, traduzido como vida eterna, mas é muito pobre, irmãos, porque Deus não quer apenas te dar uma vida eterna, Deus quer te dar a própria vida que Ele vive. Amém? Então, se você tem o Zoe, se o Zoe habita dentro de você, se Deus deu a vida dele para você, é porque Ele não quer mais que você viva o bios. Os irmãos estão entendendo? Veja, o bios não funciona mais para você. O bios é a maneira como o ímpio vive. Agora você tem uma vida que é muito mais poderosa, que é muito maior do que essa vida natural que as pessoas têm, né? Aliás, isso aí aconteceu quando, irmãos? Lá em Pentecostes, quando Jesus falou, olha, da parte de Deus eu vou enviar o Espírito Santo e recebereis poder, né? O que a palavra lá também é dínamos, né? É algo que gera energia, né? Você vê esses carros elétricos da Tesla, né? Ele tem a bateria dele, mas o que move o carro é um negócio chamado dínamos. É algo que converte aquela energia em força, né? Para movimentar o carro. Então veja, Deus está dizendo, o que você vai fazer não é mais na sua força, não é mais no bios, é no Zoe, é no poder de Deus que você recebeu. Amém? Quantos receberam Zoe de Deus? Está resolvido na sua vida, né? Todos creem assim, amém? Todos creem que receberam esse poder de Deus. Então, o que nos falta agora, irmãos, para poder viver essa vida? Acessar ela. Nós temos que entender que Deus não quer, é mais ou menos o seguinte, irmãos. Você recebeu, você se tornou agora um leão, mas você ainda vive como um gatinho. Gostaram do exemplo, né? Aliás, eles falam assim, né? Como que é o ditado, né? Um conjunto de ovelhas liderado por um leão se torna um leão. E matilha? Não. Leão é o que? O coletivo de leão?
sei lá, um bando de leão, liderado por uma ovelha, não vai ter força nenhuma. Veja, você precisa ter consciência que o que Deus quer para você é que você viva coisas extraordinárias. Ah, pastor, onde é que está a base para isso? Jesus falou que coisas maiores nós faríamos, obras maiores nós faríamos. Será que nós já vivemos nesse padrão, irmãos? Será que nós temos feito obras maiores que Jesus? Será que nós temos curado enfermos, ressuscitado mortos? Será que nós temos pregado o evangelho, libertado pessoas possessas de demônio? Sabe, é isso que Deus quer para nós. Mas isso só é possível como? No BIOS, irmãos? Não. No BIOS você vai apanhar dos capetas, igual aconteceu lá em Atos, né? Narra a história, né, de um rapaz que foi tentar expulsar os demônios, que o demônio falou: olha, Paulo eu conheço, Silas também, mas você eu não conheço. E levou uma coça dos demônios. Porque você faz isso no poder do Zoe, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo que está em você. Amém? E aí eu estava lendo essa passagem aqui de Mateus 14, a respeito de Pedro andando sobre as águas, e o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Então, eu queria então que nós lêssemos, e aí depois eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração. Todos acharam? Mateus 14, no verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entrando no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então veja, o que eu estava meditando a respeito dessa passagem essa semana é a respeito dessa situação, e para nós parece que é uma brincadeira que Pedro faz com Jesus, né? Ah, você andando na água, eu quero andar também então, Jesus. Olha que interessante, irmãos. Eles não tinham certeza ainda que era Jesus, sim ou não? Tanto que Jesus fala assim: se você é... Veja, na dúvida, você ia botar o pé no meio do oceano, você imagina. Você, no meio do mar, aliás, não era oceano, no meio do mar, de noite, você não sabe o tamanho daquela profundidade, com risco de você ficar, de você cair, afundar e eles não te acharem. E ele fala assim: se é Jesus, fala que eu ande sobre a água. E o cara vai. Ele é doido demais, irmão. E se não fosse Jesus? E se fosse de fato um fantasma? Mas ele acreditou. E aquilo que parece uma brincadeira, irmãos, né? Parece, é só uma... Aliás, a gente brinca muito com isso, né? A gente costuma criticar muito Pedro. Mas existe algo significativo naquilo que ele fez aqui. E veja, nada está na Bíblia por acaso. Se a Bíblia relata essa situação, é porque há algo para nos ensinar a respeito nessa atitude de Pedro. E é interessante que Pedro, ele tinha algo que era uma ousadia, era uma vontade de experimentar as coisas de Deus. Sabe? E muitas vezes experimentar as coisas de Deus nos fala de abandonar a nossa zona de conforto, irmãos. Nos fala de colocar em risco a nossa segurança. Eu estava vendo uma entrevista com um missionário, que ele falando que fez uma cruzada pelos países africanos, e ele falou assim: é impressionante a quantidade de milagres que acontecem lá nas cruzadas. Eu fiquei pensando, e agora eu não lembro se ele também comentou isso, ou se eu fiquei pensando, mas também lá não tem saúde, lá não tem hospital, lá não tem remédio, as pessoas não têm condições. Ou vai com Deus ou não vai com ninguém. Por que a gente não experimenta mais milagres na mesma proporção, irmãos?
Porque você está com uma dor de cabeça, antes de orar, o que você faz? Pega um Tylenol. Sim ou não? Você já experimentou orar primeiro? Ah, eu orei, pastor, não passou. Bem, talvez se orar mais um pouco. Ah, não, mas é mais fácil abrir a porta lá da minha despensa e pegar um Tylenol, né? Afinal de contas, você vai comprar um vidro de Tylenol aqui no BJ's, vem 500 cápsulas, né? Vai passar da validade, você não vai usar tudo aquilo. É muito fácil, irmãos. Né? Ah, se você tem uma emergência, aqui é muito simples você resolver as coisas. Ah, eu estou com fome. Não, você passa ali e compra, né? Aliás, fome é um negócio que eu acho que depois que eu cheguei na América, eu nunca mais senti. Dá para ver, né? Mas veja, irmãos, porque é muito simples, né? Qualquer lugar que você para tem comida, até de graça. Um dia desse chegou uns gift cards do Chick-fil-A para mim, oferecendo milkshake de graça. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa que eu não preciso. Mas eu também não perdi a oferta, né? Eu fui lá. Então veja, aqui nós acabamos nos cercando de uma forma que nós acabamos não dependendo mais de Deus. Sabe, eu lembro no Brasil, quando eu era mais jovem, o quanto que eu dependia mais de Deus. Às vezes eu saía de moto e começava a fechar o tempo. Joinville era um negócio muito doido, assim. Do nada começava a chover e eu indo para o culto com aquelas roupas do culto e começava umas garoas, já metia a mão, pai, em nome de Jesus, cessa essa chuva. Bem, se era por mim, eu não sei, mas que o negócio funcionava, irmão. Às vezes funcionava, às vezes não, mas não importa. Eu ficava cheio de fé naquilo. Já aconteceu isso com você, né, Hilton? Você está rindo por causa disso, né? Então veja que a gente anda de carro, não precisa ir para o ponto de ônibus, né? Não passa por situações, e a gente vai acostumando com essa vida onde nós acabamos, de certa forma, não dependendo mais de fé para que as coisas aconteçam. Sim ou não, irmãos? Sabe, hoje é simples, você pega o seu GPS, você vai em um lugar. Eu sou o tempo que você tinha que orar por revelação. Eu lembro uma vez eu estava procurando comprar um negócio, eu estava construindo, e tinham inventado na minha cidade aquele piso tátil, né? Que é um trem que é para a pessoa que usa aquele vareta, né? É deficiente visual, cego, né? E aí eu procurando aquilo para comprar, e eu sempre virava numa rua para ir para minha casa, o Espírito Santo falou, não, vira na outra. Eu virei e tinha um cara lá vendendo essas coisas. Então, quer dizer, o Espírito Santo era o GPS. E hoje as coisas... Obrigado, irmão. Deus abençoe. Hoje as coisas vão se tornando tão automáticas, né? Que a gente vai deixando de depender de Deus. Mas deixa eu dizer, nunca deixe de depender de Deus, irmãos. Você sabe quando Deus tira o povo... Você sabe quando você lê lá em Gênesis, quando você lê em Êxodo, a história do povo de Deus, aquilo ali é a Bíblia utiliza para falar da nossa vida, né? Então o povo de Deus, quando estava escravo lá no Egito e passou 400 anos lá, e Deus tira aquele povo de lá com o objetivo de levar em Canaã. Deixa eu dizer, todos nós antes de conhecer a Deus éramos escravos do Egito, éramos escravos desse mundo, e Deus nos tira do mundo para nos levar até Canaã, até o lugar onde mana leite e mel, até o lugar onde Deus quer te dar em abundância. Mas entre o lugar de onde Deus te tirou e o lugar onde Ele quer te levar, existe o que no meio, irmãos? Um deserto. Deserto é Deus trabalhando com você. E é interessante que você olha Canaã, irmãos. Quem já leu sobre Canaã? Quando aquele povo foi chegar na terra, o que Deus fala? Olha, eu estou dando para vocês cidades prontas. Eu estou dando para vocês celeiros cheios. Eu estou dando para vocês plantações. Eu estou dando tudo. Ora, mas lembrem-se que quem enriqueceu vocês não foi a força do seu braço, fui eu mesmo. Quem já ouviu isso na Bíblia? Então veja, o objetivo de Deus era o quê? Era dar muito para aquele povo, sim ou não? Mas antes disso, Deus foi trabalhar com eles lá no deserto. Por quê? Como que funcionava no deserto? Deus mandava comidinha, conta-gotas, mandava o maná. E aí o cara falava assim, eu vou juntar bastante maná aqui, porque não vai saber se amanhã Deus vai dar de novo, né? O que acontecia com o maná? Apodrecia. Não podia juntar, irmãos. Era o quê? Deus estava ensinando o quê ali, irmãos? Dependência de Deus. Mas veja, Deus quer que você viva no conta-gotas? Não. Deus quer que você viva com muito. Mas Deus quer que você entenda o que é a dependência. Qual que é o nosso problema? Quando a gente tem muito, a gente tende ao quê? A não querer depender mais de Deus.
Então era isso que Deus queria estar trabalhando. Olha, Deus está falando aqui para você. Eu quero te dar muito, mas você tem que aprender a depender de mim. Não é na força do seu braço. Amém? Eu quero te dar tudo do bom e do melhor. Mas veja, enquanto você não aprender a depender de mim, não tem como eu fazer isso. Porque você vai receber muito, e aí você vai simplesmente você vai deixar de entender a dependência. Então, veja, o deserto não é o lugar onde Deus quer te levar, mas é o lugar onde Deus trabalha com você, trabalha os seus valores e trabalha o seu entendimento. Então, veja, Deus permite muitas situações para tirar a gente da nossa zona de conforto. Então, veja, o primeiro quesito para você fazer parte do mover. Então, deixa eu só organizar as ideias aqui. Então veja, a situação de Pedro dentro do barco e ele andando sobre as águas para chegar até Jesus. O barco, irmão, simboliza o quê? Simboliza a nossa zona de conforto, simboliza o nosso natural, simboliza aquilo que é humano, aquilo que nós damos conta de fazer. É isso que Deus quer para nós? Não, Deus quer levar a gente para os milagres. O padrão de Deus é andar sobre as águas. Mas o primeiro requisito para que você possa experimentar. Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus, irmãos? Deixa eu dizer para você, tem mais, irmãos. Tem muita coisa. Então, o primeiro passo para você experimentar o sobrenatural de Deus é você abrir mão da sua zona de conforto. É você sair do lugar. É você correr riscos. Sabe, não estou falando para você sair igual um doido por aí. Não é isso. São riscos em Deus. Coisas simples, irmãos. Quer ver uma coisa que a gente às vezes, um risco tão simples, mas que a gente não se dispõe a correr. Às vezes a gente está aqui no louvor e vem aquele ímpeto, né? A vontade de levantar, de pular, de dançar aqui na frente. Você fala, fazer papel de doido aqui nessa igreja? Não quis correr o risco, né? E se Deus queria mover dessa forma, né? A gente lê lá no livro de Atos, né? Quando veio o Pentecostes, né? Maravilhoso aquilo, sim ou não, irmãos? Quantos querem viver o Pentecostes? Deixa eu molhar o bico, que agora é pesado. Você sabe, irmãos, a Bíblia fala que o povo olhava para aqueles crentes doidos e falava assim, 10 da manhã, esses caras já estão bêbados. 10 da manhã, essa turma já está chapada. Você sabe, eles não se importavam com isso. Primeira coisa para você viver o mover de Deus é você amar mais a Deus do que a sua reputação. É você estar mais... quando Deus fala me buscai com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo, está dizendo de você amar mais a presença de Deus do que você está preocupado com o que vão pensar de você. De você estar preocupado com a sua autoimagem, sabe? Deixa eu falar, enquanto você estiver preocupado com os outros, você não vai conseguir fazer nada. E não é só em Deus não, nessa vida, porque sempre vai ter alguém para criticar o que você está falando, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Seja livre. Seja livre, sabe? Você precisa amar mais a presença de Deus do que a sua reputação. Mas quantos estão dispostos a sair da sua zona de conforto? Quantos estão dispostos não, que se dane o que vão pensar de mim. Se Deus mandar eu fazer alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. Porque o que eu quero é estar dentro. Sabe, Pedro correu um risco quando ele pulou para fora daquele barco, irmão. Pular para fora do barco. Fala de você abrir mão daquilo que está te segurando. Né? Quantos para vir aqui para esse país pularam para fora do barco? Saíram da sua zona de conforto, abriram mão daquilo que era a sua segurança. Deixa eu dizer, nós só vamos mudar, só vamos experimentar o mover de Deus quando nós estivermos abertos para sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de segurança, abrir mão daquilo que são muitas vezes valores que nos travam. Sabe, Deus quer te levar para isso. Sabe, quantas vezes você sentiu um ímpeto de orar por alguém e ficou com vergonha? Sabe, às vezes eu estou passando de carro em algum lugar, ou eu estou no supermercado vendo uma pessoa, e Deus manda orar por ela, e eu vou lá e não oro. Porque eu fico com vergonha, o que vão pensar de mim, o que vão achar, né? Então veja, ou é Deus que te usa, ou é você que usa Deus.
Sabe, tem gente que quer manifestar os dons aqui, né? E bonito para aparecer. Mas não é a gente que escolhe, porque não é a gente que usa Deus. É Deus que usa a gente. Então, às vezes, antes de você matar um gigante na frente dos outros, Deus vai mandar você matar um urso. Deus vai mandar você matar um leão e ninguém vai estar vendo. Mas isso é para saber se é Deus quem te usa ou se é você que quer usar Deus. Quem só quer mostrar dom na frente dos irmãos, só quer usar Deus para se aparecer. Mas veja, você tem que ser usado por Deus. É Deus que escolhe a hora que Ele vai te usar. Sabe, muitas vezes isso vai desafiar você a sair da sua zona de conforto. Sabe, você precisa ser ousado, irmãos. Quando a Bíblia fala lá que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não está falando de um tipo de timidez que a pessoa, eu sou meia conhada. Está falando daqueles que não têm vergonha de serem usados por Deus. Porque veja, o Zoe, o Espírito Santo, a vida de Deus está dentro de você. Agora, por que você não é usado com ousadia? Porque você não deixa. E o Espírito Santo, ele respeita você. O Espírito Santo não vai fazer nada que você não queira. Ele não vai agredir a sua personalidade. O Espírito Santo não vai tomar você e fazer as coisas. A Bíblia fala que o Espírito se sujeita ao profeta. Ele vai te respeitar. Mas da mesma forma que isso é bonito, é algo muito perigoso, porque ele só age quando nós permitimos, irmãos. Sabe, e às vezes é preciso a gente pular fora do barco. Pergunto, qual que é o seu barco? O que tem te segurado para andar sobre as águas? Mas tem um outro detalhe também. Ali naquele barco tinham quantas pessoas, irmãos? Estão com medo de falar? Tinham 12. Os discípulos estavam lá. Quantos andaram sobre as águas? Por que só um andou? Não, mas antes da ousadia veio uma coisa. Porque ele quis. Foi o único que pediu. Será que se Mateus tivesse pedido para andar sobre as águas, Jesus falou, não. É um milagre por dia aqui. Já é muito de mal, já está pedindo para andar, agora você quer pedir outro. É um milagre difícil ou 2 fáceis? Não tem isso não, irmãos. Se todos pedissem para andar, falar, Jesus, some com esse barco daqui, vai todo mundo andar. Jesus ia fazer, irmãos. Pedro andou porque ele quis. Porque ele desejou, sabe? E aí nós entramos numa outra questão aqui. Porque muitas vezes nós não vivemos as coisas de Deus. Simplesmente porque não desejamos. E aqui eu estou falando de um desejar muito simples. Eu creio que Pedro, ele era tão impulsivo porque ele era muito parecido com uma criança, né? Não à toa a Bíblia fala que o reino dos céus é daqueles que são como crianças, né? Ele via, eu quero também, só por isso, né? Quantas vezes você vê, Deus, o irmão está com um carro bonito ali, eu quero um desse. Só, irmãos, é só querer. Mas aí a nossa mente de adulto fala o quê? Não, porque deve custar muito caro, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, querer não custa nada. Você vai ter outra história. E se Deus quiser te dar naquele dia? Sabe, tem vezes que eu falo para meu filho, o que você quer? E eu estou preparado, claro, porque você fazer uma pergunta dessa, você tem que estar meio que preparado, né? Então, assim, às vezes eu falo, o que você quer comer, né? Achando que ele pode querer algo muito caro ou em algum lugar. Eu quero um McDonald's. Tá bom, você quer comer isso. Se tivesse pedido algo muito caro, eu ia te dar hoje, mas você só pediu isso. Você já pensou que isso pode acontecer também com Deus? Eu queria dar algo muito maior para esse irmão, mas ele só pediu isso, tá bom, para que eu vou dar? É interessante, porque Jesus, quando chega para aquele cego, ele fala o quê? O que queres que eu te faça? Aí o cego fala o quê? Que eu veja, né? Mas se o cego tivesse falado, não, eu quero um cão-guia, Jesus ia dar um cão-guia para ele. Então veja, o tamanho da sua fé, aliás, é a tua percepção, o teu conhecimento de Deus, que libera as coisas na sua vida. Que tamanho que é o Deus que você serve? Irmãos, peça coisa. Agora, se Ele vai te dar ou não, deixa Ele decidir. Mas pelo amor de Deus, peça direito. Peça grandes coisas, irmão. Para de mente pequena. Sabe, por que a gente pede coisa pequena? Você já vou imaginar o seguinte, irmão. Nós temos uma pessoa riquíssima aqui. E aqui uma pessoa
normal, classe média. E aí você fala, ó, você pode pedir uma coisa para essa e uma coisa para essa aqui. Eu garanto para você que você vai pedir muito mais para esse aqui, que você sabe que é rico, do que esse aqui que você sabe que não tem tanto dinheiro. Então, veja, o tamanho do pedido é de acordo para quem você pede. Você está pedindo para Deus, irmãos. Você pode pedir todas as coisas. Peça coisas grandes. Amém? Ah, e se Deus não der? Deus não der, não deu. E se Ele resolver dar? E se Ele der? Então veja, Pedro pediu. Pedro pediu. Só isso, irmãos. Sabe, muitas vezes a gente não tem o mover de Deus. Por quê? Porque não desejamos. Porque não pede. Ah, não, eu tô bom do jeito que está. Sabe, irmãos, nunca faça isso. Nunca fique satisfeito. Sabe, onde você está. Sempre Deus tem mais. Deixa eu dizer, Deus quer te dar muito mais. Deus quer fazer muito mais na sua vida, irmãos. Sabe, Deus não te fez para viver uma vida mediana, né? Você sabe que a palavra medíocre vem de mediano, aquilo que todo mundo vive, sabe? Então veja, nós como crentes não podemos viver uma vida medíocre, porque não é compatível com a nossa cidadania celestial. Será que aqueles discípulos viviam uma vida medíocre? Eu gosto de uma passagem que fala assim, que eles estavam indo para uma cidade, e aí correu um boato assim, que fala assim, já estão entre nós aqueles que estão chacoalhando o mundo, transtornando, né? Chacoalhando ficou mais bonito, transtornando, essa versão Almeida nervosa, né? Já estão entre nós aqueles que estão abalando o mundo, sabe? Será que eram homens que simples, medianos? Agora deixa eu te contar, quem que era esses caras? Era pescador, era gente iletrada, era até eles entenderem e receberem o zoe de Deus, quem que eles eram? Eram bios, eram pessoas comuns. E eu digo mais para você, eram pessoas que não tinham nada de brilhante, eram pessoas extremamente comuns. Um era funcionário público, trabalhava no tax collector. Já viu o funcionário de tax collector? Próximo, né? Era isso, Mateus, né? O outro era pesca, os caras eram tão barra pesada. Às vezes a gente fica assim, né? Pô, Deus, as pessoas que você me deu aqui. Mas eu fico pensando nos caras que andavam com Jesus. Os caras iam fazer evangelismo, os caras iam armados para evangelizar. Vocês acham que é brincadeira? A Bíblia fala que quando os soldados romanos vieram prender Jesus, Pedro, né? Pedro tirou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Os caras iam fazer evangelismo armado, meu. A pessoa chama o cara para vigília, o cara vem armado. Era assim que os discípulos andavam, irmãos. Então veja, eram pessoas extremamente medíocres, medianas, mas quando eles acessaram, quando eles entenderam o poder de Deus, eles se tornaram grandes homens. Eles começaram a fazer grandes coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos desejar isso. Sabe, a vontade de Deus é que nós experimentemos desse poder, que a gente possa acessar isso, sabe? E se você pedir, já pensou? E se Deus falar assim para você? Pensa numa coisa que você gostaria muito, mas muito mesmo, é grande. Pensa coisa pequena, não. Pensa agora, irmão. Você já pediu isso para Deus? Pensa numa coisa maior ainda, então, que você nunca teve coragem de pedir. E se Deus falar assim hoje para você? Se Deus falar, vem, pula para fora desse barquinho e vem. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tem que ter coragem para pular fora do barco também. Sabe, muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente não tem coragem de pular fora do barquinho. Você sabe, irmãos, eu falo de coração para os irmãos que eu vivo assim, muito, mas muito melhor. Eu tenho certeza que eu vivo muito melhor do que se eu tivesse seguido a minha carreira secular. Eu nem gosto de contar meu testemunho, porque geralmente testemunho, ele parte do pressuposto assim, que você abriu mão de alguma coisa para viver pela obra de Deus. Não, irmãos, eu estaria sendo desonesto com os irmãos, porque o que eu tenho hoje, é o que eu vivo hoje, o que eu experimento, o desfrute que eu tenho hoje é assim, infinitamente maior daquilo que eu sempre vivi e daquilo que eu teria. Mas chegou um dia que eu precisei pular fora do meu barquinho, né? E eu lembro que a maneira como Deus nos fez, a primeira coisa foi tirar a gente
da cidade de onde a gente vivia. A gente nunca tinha mudado de cidade, nunca tinha mudado, a gente brinca, a gente construiu uma casa, o dia que pendurou o último quadro naquela casa, agora está do jeito que a gente quer. Na semana seguinte, Deus chamou a gente para ir embora de lá. Isso me dá até medo. Não põe quadros todos na casa, não. Mas você sabe, irmãos, era um trem muito doido, porque assim, a minha esposa vendeu a empresa que ela tinha, eu saí de onde eu dava aula, fechei um escritório. Eu lembro até que o pai da Andresa veio conversar com ela, né? A nossa família tentou fazer uma intervenção, porque a gente estava ficando doido. Porque quem olha no mundo... Irmão, quem é que pula de um barco no meio do mar? É doido! É doido! Você pensou, você vai... Quem já fez um cruzeiro aqui? Quem já fez um cruise? Se você vê o cara lá dando uma de Leonardo DiCaprio, subindo lá em cima para pular, o que você vai tentar fazer, irmão? Segura o cara, porque ele é doido. Quem vê você fazendo isso fala, é doido. Sabe? Foi dessa forma na nossa vida. Então veja, foi necessário arriscar, colocar tudo em jogo. E se der errado, deu errado. Sabe? Para você experimentar as coisas de Deus, você tem que sair da zona de conforto. Você precisa arriscar. Mas veja, é arriscado para quem olha. Quem está fazendo, sabe exatamente aquilo que está fazendo. Eu falo para as pessoas, mas como é que foi isso? E você sabe, irmãos, eu tinha muito pouca revelação. Eu era assim, eu era muito aquém. E eu lembro que eu não sabia nem escutar de Deus, né? Mas você sabe, algo dentro de mim falava que eu tinha que fazer aquilo. Eu não sabia discernir. Aí a gente foi atrás de profetas, você sabe que... que você não sabe ouvir de Deus, você tem que ir atrás de quem ouve, né? E a gente ia num lugar para a irmã orar, e aí confirmava, ia no outro, orava, ia numa igreja, visitava alguém que não conhecia, levantava lá e falava na nossa... Porque a gente não sabia nem escutar de Deus, mas a gente creu, e a gente pulou fora do barco, e deixa eu dizer, a nossa vida depois disso foi só avançando e crescendo, e cada vez mais, e Deus fez coisas maravilhosas, irmãos. Eu experimentei coisas que jamais eu imaginei para a minha vida, mas porque eu decidi andar sobre as águas. Será que isso é para você também, irmão? Você está pensando, será que isso é para mim? Deixa eu dizer, Deus quer que você ande sobre as águas. Esse é o padrão para nós. Deus quer que você viva no sobrenatural. Lembra? O sobrenatural para o homem é o natural de Deus. Aquilo que para nós é extraordinário é o que acontece todo dia nos céus, irmãos. Então veja, Deus quer que você viva essa vida. Deus te salvou, Deus te deu. Se Deus quisesse te dar essas coisas só quando você fosse para o céu, Ele não dava o Espírito dele, Ele não dava a vida dele para você. Sabe, mas você foi capacitado, você tem todas as ferramentas para viver o extraordinário de Deus. Mas a primeira coisa, você tem que querer. Você tem que querer. Sabe, irmãos, eu desafio você a sair daqui hoje querendo viver algo diferente daquilo que você está vivendo. Eu quero. Nem que for por curiosidade, irmãos. Sabe, tem coisa na Bíblia que é curiosidade. E o cara foi para o lado de curiosidade, pá, o Espírito Santo pegou ele, e o negócio mudou totalmente. De curioso, mas o negócio aconteceu. Como eu falei, às vezes Pedro... foi fazer só uma brincadeira, uma coisa de criança. Ah, ele está comendo aquilo, eu quero também. Você está andando, eu quero andar também. Sabe, irmãos, tenha esse desejo. Então, lá em Heresias 12, fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Heresias é brincadeira, porque não está na Bíblia, né? Os irmãos não entenderam. Mas o pior cego é aquele que não quer, o pior crente é aquele que não quer experimentar as coisas de Deus, irmãos. Sabe, eu quero dizer que Deus tem muito para você. Deus tem uma vida tremenda. Deus criou todas as coisas para que a gente pudesse experimentar. Existe um universo inteiro de coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes a gente é aquela criança chata que não quer ir a lugar nenhum. Não, tá bom aqui. Eu não quero sair de casa, eu só quero ficar brincando de bolita no tapete, né? Você já pensou esse tipo de criança, né? Hoje as crianças ficam no tablet, no celular, mas existe coisas que Deus quer fazer através da sua vida, e tudo começa com um desejo. A Bíblia fala que Jesus orou e um morto ressuscitou. Eu quero. Por que não? A Bíblia fala que
os discípulos pregaram e numa única pregação, 3.000 se converteram. Eu quero, por que não? A igreja de Atos, a Bíblia fala que a cidade inteira conhecia, e aqueles que iam sendo salvos, iam sendo acrescentados, todo dia convertia a gente. Eu quero, por que não, irmãos? Por que não desejar as coisas de Deus? Quantas vezes a gente faz sacrifícios para desejar as coisas que são naturais, para desejar uma TV grande, para desejar um carro novo, desejar, e a gente faz projetos para desejar ter uma aposentadoria, desejar ter uma viagem. Vamos desejar as coisas de Deus. Sabe, você vai entrar numa dimensão sobrenatural, e deixa eu dizer, você vai deixar de ser um protagonista da história, você vai ser um ator principal. Deus te chamou para mudar essa geração, para fazer diferença na sua família, fazer diferença no teu trabalho, fazer diferença onde quer que você passe, irmãos. Você sabe, o meu maior temor, minha maior preocupação é ser alguém irrelevante para a minha geração, irmãos. Eu não aceito isso. Eu não aceito passar por essa terra aqui e não ter feito diferença nenhuma, não ter, no mínimo, mandado uma pedrada na cabeça do capeta. Uma irmã, a gente foi ministrar aqui aqui no nosso, fizemos um encontro Kids aqui, e uma irmã falava que eu não vou dar essa palavra não, porque mexeu demais comigo. Eu falei, irmã, agora que você tem a oportunidade de dar uma pedrada na cabeça desse diabo que te escravizou por tanto tempo. Irmão, nem que for por raiva do capeta. Tá? Não, sabe, o capeta tem, às vezes, a sua história, o diabo usou pessoas para ferir você. Nem que for por raiva do diabo, queira viver as coisas de Deus. Sabe, Deus te chamou para algo grande, irmão, sabe? Para de viver contentado com coisas pequenas ou apenas com a vida natural. Deus quer que você faça mais. Eu já falei aqui, a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem que é filho de Deus, irmãos? Quem é filho de Deus aqui? Eu sei que até o ímpio fala, né? Uma vez frase de caminhão lá no Brasil. Aqui não tem frase de caminhão, né? No Brasil você distrai que tem as frases de caminhão, né? No Paraná. Se você é um filho de Deus, aqui vai o teu irmão, né? Você sabe, até o ímpio, eu não sei se o caminhoneiro era crente ou não, mas até o ímpio ele se denomina filho de Deus. Mas a Bíblia fala, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só aqueles que creram em Jesus se tornam filhos de Deus. Mas você sabe que agora que você é filho de Deus, a criação, a Bíblia fala, que a criação está gemendo em ardente expectativa pela sua manifestação. Deixa eu explicar para você isso. Sabe, Deus criou as coisas todas perfeitas. Você vai lá em Gênesis 1, Deus cria tudo perfeito. Deus coloca em ordem toda a terra e as coisas estão em harmonia. Mas a Bíblia fala que o homem pecou. E você sabe, o pecado, quando entrou no mundo, ele não afetou apenas o homem. O pecado afetou a terra inteira. Pra você ter uma ideia, não havia morte. Os animais agora passaram a ser inimigos uns dos outros. Passou a haver morte. A Bíblia fala que nasceram ervas daninhas, nasceram espinhos. Ou seja, não havia espinhos nem ervas daninhas no meio das plantas. Então, o pecado do homem não afetou apenas o homem, mas afetou o universo inteiro. A criação inteira passou a se desequilibrar, a biosfera, né? O planeta entrou em desarmonia. Mas você sabe, eu não sei, de alguma forma, porque a criação ela não é racional, mas a Bíblia fala que a criação inteira, então, aguarda a regeneração, a manifestação dos filhos de Deus, para colocar as coisas em ordem novamente. E aí a criação inteira olha para essa igreja aqui, olha para nós, e o universo está esperando, não o pastor, mas todos os irmãos aqui se manifestarem para colocarem a ordem no caos que esse mundo se tornou. Talvez o teu vizinho está esperando você. Talvez a pessoa lá no seu trabalho está esperando. Mas ele nem sabe que eu sou crente. Problema é isso, né? Mas talvez ele está pedindo para Deus. Oh, meu Deus, preciso de uma solução. Porque para a gente sabe a solução, sim ou não? A gente sabe orar, a gente sabe fazer uma oração.
A gente sabe resolver um problema, se não sabe, você liga para o seu líder, você liga para o papai, como que eu resolvi? Vamos orar, vamos repreender isso aqui, ó. Isso aqui é... Agora a pessoa do mundo está perdida, irmãos, ele não sabe a solução. E ele nem conhece Deus direito, mas ele ora para uma força superior e Deus escuta ele. E ele fala, eu não sei o que fazer, eu quero dar cabo à minha vida, eu quero me matar, me dá um jeito, me tira dessa dor. E Deus está falando, tem um filho meu aí do lado. Ele está esperando você se manifestar, você pregar o evangelho para ele, você fazer uma oração, você repreender os demônios, porque ele não dá conta, mas você pode, porque o Espírito de Deus está em você, o Deus está movendo dentro de você, através de você. Você sabe, a Bíblia fala que as pessoas traziam os enfermos para Jesus, as pessoas traziam as pessoas que estavam possessas de demônio até Jesus para elas serem curadas. E deixa eu dizer, não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Mas cadê Jesus? Jesus está aqui. Você é ou não é o corpo de Cristo? Quem quer encontrar comigo vai até o meu corpo. Mas veja, eu não sou esse corpo. Eu estou habitando nesse corpo. Eu uso esse corpo para interagir com as pessoas. Da mesma forma, o corpo de Cristo hoje somos nós aqui, irmãos. Então veja, nós somos a solução de Deus para esse mundo. Quando alguém está enfermo, é como Jesus chegando e orando por aquelas pessoas. Somos nós manifestando a glória de Deus. Agora, ora, se nós não manifestarmos, Jesus não foi. Você imagina se Jesus viesse à terra e ele não fizesse absolutamente nada. Ele apenas se reunisse para pregar ali para os seus discípulos e não pregasse para as pessoas, não curasse os enfermos, não fizesse os sinais. Eu pergunto para você, teria alguma relevância o ministério dele? Não ia acontecer aquilo que era o propósito de Deus. Da mesma forma, nós só temos sentido como corpo de Cristo, como igreja, se nós manifestarmos a justiça de Deus. Cristo ainda está aqui na terra. E o propósito, a missão de Jesus Cristo é manifestar a justiça. Da mesma forma que Jesus andou ensinando a palavra, pregando o evangelho, fazendo sinais, da mesma forma ele falou para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu também vos ensinei. Deixa eu dizer, a missão de Cristo ainda não terminou, mas agora a missão de Cristo foi entregue a nós, que somos o corpo de Cristo, para que nós possamos continuar fazendo isso, irmãos. Sabe, a missão não terminou. Hoje está na minha mão e na sua mão, é a sua vez, é a minha vez de continuar fazendo isso, irmãos. Nós precisamos desejar, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos se lançar e sair para fora do barco. O barco é aquilo que é natural, irmãos. É aquilo que qualquer um dá conta de fazer. Deixa eu dizer, barco qualquer um faz. Agora andar sobre as águas é só pelo poder de Deus. Deus quer te levar para uma dimensão diferente. Deus quer te levar para o sobrenatural. Deus quer te colocar no ambiente onde Ele vive, no reino dos céus. Mas tem que querer, irmãos. Se você se contentar e falar assim, eu vou ser salvo mesmo, tá bom, não preciso de mais nada. Infeliz da pessoa que diz isso. Feliz da pessoa que fala assim, para mim eu não me importo não da herança. Para mim, o que adianta? Que adianta eu ter uma herança se eu estou morrendo de fome aqui? Para mim uma sopa de lentilha é mais importante do que a minha herança. Você sabe, isso fala da gente se contentar com coisas que são naturais. Talvez você pense assim, eu vivo numa casa confortável, tem ar-condicionado, eu tenho um carro bom, eu tenho uma TV boa, um sofá gostoso. Isso para mim é suficiente. Sabe, Deus está falando isso para você. Isso é um prato de lentilhas, irmãos. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar uma herança. Deus quer te dar a primogenitura. Não negocie isso. Sabe, cuidado com as coisas que você está dispensando, irmãos. Sabe, eu oro para que você tenha revelação dessas coisas. Não desperdice, sabe. A pior coisa é você não desejar aquilo que Deus quer te dar. Essa falsa sensação que nós temos nessa vida aqui, principalmente nesse país, de que você já tem tudo. Deixa eu dizer, se você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, você não tem nada. Você está só sendo enganado.
Sabe, a pior coisa do mundo é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. É porque vai uma falsa sensação de sucesso. Mas aí você vai chegar diante de Deus como aquela igreja. A Bíblia fala da igreja de Laodiceia que era rica. E ela falava assim, eu sou abastada, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Deus fala, você é pobre e miserável, você é cega, você não tem nada. Porque aquilo que tem valor você não está enxergando. Sabe, irmãos, nós temos que desejar as coisas de Deus. Amém. Nós temos que querer. Amém. Começa com que, mas é difícil, não importa, irmãos. O seu papel é só querer, é só desejar. Eu quero viver mais de Deus, eu quero ter mais, eu quero experimentar. Tem mais, Deus? Tem? Eu quero me aprofundar, eu quero ir para águas profundas, eu quero sentir a presença do Espírito Santo, eu quero ir a lugares onde eu ainda não fui, eu quero experimentar coisas maiores. Só desejo, irmãos. E peça a Deus fé para você se lançar nas águas. Quando Deus falar, vem, vá, irmãos, se lance, porque Deus tem coisas tremendas para todos nós vivermos. Amém, meus queridos? Se coloque de pé.